A Marinha Italiana abordou um petroleiro da frota fantasma russa em águas internacionais ao largo de Pantelleria, uma ilha situada entre a Sicília e a Tunísia. Uma operação que foi realizada no âmbito de uma missão de monitorização do tráfico de armas e petróleo ao abrigo de um mandato europeu. Segundo as autoridades italianas, o comandante do petroleiro não cooperou inicialmente quando lhe foi pedido para parar para se verificar o pavilhão do navio. Uma equipa de militares italianos chegou então à embarcação de helicóptero para realizar as verificações. Em causa está um petroleiro que navegava sob a bandeira dos Camarões e está sujeito a sanções da União Europeia. Partiu do porto de Cotonou, no Benin, a 16 de julho, com destino a Istambul, na Turquia. As autoridades italianas estão agora a analisar as informações e a documentação obtidas durante a inspeção. Durante o fim de semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou um ataque iminente ao Irão. Diz que o fez porque esta segunda-feira começam novas negociações. Mas Teherão nega que esteja previsto qualquer diálogo e insiste que está em contacto com o Oman sobre como gerir o Estreito de Hormuz. Trump não revelou o local nem quem seriam os representantes dos países nas possíveis conversações. What we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives, save a lot of unnecessary power, to be honest with you. It would take many years to ever build it back. If it could, I don't think it would be even buildable back. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them, and they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent. O memorando de entendimento, assinado em junho, estabelecia um cessar-fogo de 60 dias para negociações sobre o fim definitivo dos combates. Segundo os Estados Unidos, as hostilidades foram retomadas depois de o Irão ter visado navios comerciais no Estreito de Hormuz, apesar de o acordo estar em vigor. O agravamento do conflito causou uma nova escalada dos preços do petróleo. O Brent está perto dos $80 por barril. É um aumento de quase 11% face aos $72 registados no final de junho. Trump quer dialogar, mas já deixou o aviso. Os Estados Unidos lançarão mais ofensivas se as negociações não derem frutos rapidamente. Pelo menos 3 pessoas morreram e 21 ficaram feridas numa explosão num restaurante em Moscou. Num comunicado, o Comitê Nacional Antiterrorismo da Rússia referiu que a explosão foi causada por um engenho explosivo caseiro que uma mulher transportava para um restaurante e que também morreu. Entre as outras vítimas contam-se um agente de segurança que a impediu de entrar e um cliente do restaurante, acrescentou o comitê. O restaurante estava a realizar um evento privado. Acredita-se que o alvo poderá ter sido o comandante da Força Aérea Russa, Alexandre Chaiko, que estaria no evento. Desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, os serviços secretos ucranianos têm reivindicado ou sido acusados de levar a cabo vários ataques contra oficiais militares russos e figuras públicas que apoiam o conflito. No entanto, a Comissão de Investigação e as autoridades russas não revelaram quem era o alvo, informando que o caso está sob investigação. Cuba voltou a ficar às escuras. A rede elétrica sofreu uma falha no domingo, provocando mais um apagão a nível nacional, numa altura em que a ilha enfrenta uma grave escassez de petróleo que agrava a crise energética e económica e também o setor da saúde. Ao final do dia de domingo, a empresa estatal de energia anunciou um apagão total do sistema elétrico nacional, deixando todo o país, incluindo a capital, mergulhado na escuridão. Apenas um dia antes, toda a região ocidental de Cuba tinha ficado sem eletricidade. Os cortes de energia tornaram o dia-a-dia praticamente impossível. Sempre que há uma interrupção, o abastecimento de água também é afetado e os ventiladores de teto vão perdendo força até pararem. A pressão aumenta sobre uma população habituada à adversidade, mas que enfrenta uma crise prolongada sem perspectivas de resolução.
A rede elétrica de Havana tem vindo a degradar-se devido ao envelhecimento dos equipamentos e ao embargo energético dos Estados Unidos, que interrompeu as entregas regulares de combustível desde a operação militar de Washington na Venezuela em janeiro. O Ministério da Energia garante que estão em curso os protocolos para reativar a rede elétrica. Os bombeiros continuam a combater o grande incêndio florestal na Ática Ocidental após o acidente de domingo que envolveu 2 helicópteros Bell durante uma operação de combate às chamas perto de Psata. As autoridades abriram uma investigação preliminar e o local do acidente permanece isolado e sob vigilância. 2 tripulantes de um dos helicópteros, um dinamarquês e um grego, morreram na colisão. Os 2 ocupantes do segundo aparelho, um britânico e um grego, foram resgatados com ferimentos ligeiros. Durante a noite, as equipas no terreno trabalharam para conter o avanço do fogo, abrindo faixas de proteção com maquinaria pesada. Ao amanhecer, os meios aéreos retomaram as operações. Segundo a última atualização, divulgada na manhã de segunda-feira, os principais focos ativos localizam-se na zona de Porto Germeno, no Monte Kitharion e na região montanhosa de Monte Pateras, a nordeste de Megara. O incêndio começou na sexta-feira na Beócia e alastrou a Ática Ocidental, afetando já mais de 11 mil hectares e causando danos em habitações e outros bens. A Proteção Civil mantém para segunda-feira um risco muito elevado de incêndio na Ática, Beócia e Iúbia. 2/3 das crianças da Europa Ocidental foram expostas a temperaturas extremas na primeira metade de 2026, de acordo com um relatório da Organização de Defesa dos Direitos da Criança, Save the Children. Este número é 3 vezes superior ao registado em todo o ano passado. Na Alemanha, o número de crianças expostas ao calor extremo nos primeiros 6 meses deste ano foi superior ao dos últimos 5 anos combinados. As crianças são particularmente vulneráveis ao calor, uma vez que se encontram em fase de desenvolvimento físico e têm menor capacidade de regulação da temperatura corporal. Isto coloca as crianças em alto risco de desequilíbrio eletrolítico, febre e doenças respiratórias e renais. Para inverter esta tendência, um especialista em clima e a Save the Children instaram os governos a tomarem medidas climáticas urgentes e a trabalharem para reduzir as emissões. Mais de 1000 colaboradores de empresas líderes no setor da inteligência artificial assinaram uma petição a pedir ao governo dos Estados Unidos que modere o avanço desta tecnologia. Entre os signatários estão o diretor executivo da Anthropic, o diretor de investigação da OpenAI, o responsável estratégico da DeepMind e o cientista-chefe da Meta AI. Na petição é apontado o risco de a inteligência artificial ultrapassar rapidamente a compreensão e controle humanos. Esta posição surge depois de modelos de ponta neste domínio tecnológico terem levado a cabo um ciberataque autónomo. Escaparam ao ambiente controlado em que os testes são realizados e invadiram os servidores da plataforma de partilha de código Hugging Face. O CEO da OpenAI, que não assinou a petição, disse numa entrevista que os profissionais da área da inteligência artificial poderão ter de abrandar os desenvolvimentos previstos e dar tempo à sociedade para se adaptar. Não foi a primeira vez que um modelo destes operou fora do controlo de quem os desenvolve, mas o último incidente é visto como especialmente alarmante. Ainda antes do dia começar, já há equipas prontas, porque a próxima chamada pode chegar a qualquer momento e quando chega, cada segundo começa a contar. O tempo de resposta em emergência médica é o fator crítico de sucesso. Estamos com um tempo de excelência, nos 3 minutos conseguimos até baixar em certos casos. A nossa média é de 3 minutos de tempo de resposta após a ativação. 3 minutos entre a chamada e o voo, um padrão de excelência numa missão que não pode falhar.
A operação é assegurada pela GulfMed, da maltesa Medilink, com equipas médicas do INEM distribuídas por 4 bases: Loulé, Évora, Viseu e Macedo de Cavaleiros. Do interior às estradas e até às praias, é aqui que o helicóptero faz a diferença. O Airbus H145, com esquis em vez de rodas, uma cabine ampla e equipamento médico dedicado, foi desenhado para esta missão: aterrar em qualquer lugar com rapidez e segurança. A bordo seguem médicos e enfermeiros treinados para decidir e agir em segundos. Quando vamos a caminho e antes de vermos o doente, temos uma informação muito breve do que é descrito na chamada inicial. Nessa altura, em equipa, vamos discutindo potenciais cenários que vamos encontrar e antecipar potenciais dificuldades para conseguirmos antecipar e poupar tempo naquilo que poderemos na abordagem inicial do doente. Depois temos a parte da avaliação do doente, em que avaliamos, estabilizamos e otimizamos. Há um contacto com a central para decisão para onde vamos transportar este doente. Depois uma segunda parte do transporte de helicóptero será com o doente. No cockpit, outra missão: garantir que tudo corre bem até ao destino. Generally, we check the weather, we have an idea, so that when a primary call comes in, we can react very fast. If it's night time, that's a bit different because we have to consider the conditions again and obviously where we're landing and things. Whereas the primary, we can land almost anywhere. So we can react usually within 5 minutes. As missões dividem-se entre primárias, quando a equipa é acionada diretamente para o local do sinistro, e secundárias, mais programáveis, entre unidades hospitalares. Mas em qualquer cenário, o objetivo mantém-se: responder rápido e salvar vidas. Desde janeiro até agora foram realizadas cerca de 230 missões com o helicóptero desta base. 160 foram ocorrências primárias, mostrando que este é um meio importante de emergência, sobretudo no interior do país. Joana Mourão Carvalho, para a Euronews, em Évora.